Eu entrevisto agora a Celina Pereira, pesquisadora, integrante da carreira em políticas públicas e gestão governamental do governo federal e assessora especial da ANESP no Observatório Covid-19 BR. Muito obrigado, Celina, pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total. Como é que surgiu essa ideia de criar esta campanha? Quem são os responsáveis? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Agradeço muito a oportunidade de falar para vocês a respeito desse nosso projeto, que, como você bem disse, foi lançado na sexta-feira da semana passada. E, finalmente, a pergunta, como que surge, então, essa iniciativa, né? Ela surge da nossa percepção da necessidade premente de melhorar os protocolos e de comunicar com credibilidade, e aí é o aspecto central, as melhores práticas nacionais e internacionais e as evidências científicas disponíveis a respeito da pandemia. Então, é um projeto que junta cientistas com especialistas em políticas públicas. Então, de um lado, nós temos a ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas, que traz a sua expertise em políticas públicas, e de outro, a gente tem os cientistas do Observatório Covid-19, que já é uma referência nacional em evidências científicas sobre o vírus e a pandemia em nosso país. Então, é justamente com esse casamento que a gente buscou, por meio dessa iniciativa, tem buscado desenvolver formas de comunicar à população e aos gestores locais que estão operando essas iniciativas na ponta, qual é a ciência mais atualizada a respeito desse vírus, que, pelo menos, né, desde março do ano passado, está castigando e matando e criando tantos problemas para a sociedade brasileira como um todo. Não só para a gente, mas para o mundo inteiro. Agora, a nossa iniciativa se circunscreve especialmente no contexto da gestão pública brasileira. Ô Celina, quando você fala de informações atualizadas, isso quer dizer que algumas informações que foram passadas no início da pandemia, agora precisa desta atualização? Houve alguma mudança? Você pode citar alguma atualização que possa passar para a gente, para quem está nos acompanhando? Perfeito, Gabriel. Essa pergunta é essencial para a gente compreender a iniciativa e para que ela, de fato, traga os objetivos que a gente tem esperado. O que acontece? Bom, antes de mais nada, a ciência é um processo dinâmico. A ciência não é uma tábua, em algum lugar que estejam escritos aí os 10 mandamentos. Fica fechadinho, né? Isso, aquilo está dado, está fechado e vai ser e deve ser considerado indiscutível a partir de então. Não é assim que funciona o processo científico. Ciência é método e é um método em permanente evolução. Então, o que a gente sabia no início do ano passado, em março, quando a pandemia foi reconhecida aqui no Brasil, não é o mesmo que se sabe agora. Hoje nós temos evidências científicas robustas, os cientistas permaneceram no seu trabalho de buscar quais são as formas de transmissão e de que maneira a gente deve responder, e isso traz um rebatimento direto na conduta, no comportamento que a sociedade deve ter frente a essas novas descobertas. Então, eu te trago um que é talvez aí a cereja do bolo desse desvendar do conhecimento científico e que hoje é o que tem orientado boa parte das nossas propostas aí de protocolos, né, de recomendações para as gestões públicas. Hoje já se sabe que o vírus, ele é transmitido sobretudo pelo ar. Trata-se de uma doença respiratória que é transportada, digamos assim, aí eu falo de maneira leiga, porque eu não sou da área da saúde, a minha especialidade é política pública, então que eu estou tentando fazer um exercício de traduzir meus colegas cientistas que me deem a devida licença poética, para tentar simplificar para você. Então, considerando que hoje a gente reconhece a ciência nacional e internacional, existe um consenso a respeito dessa prevalência da transmissão pelo ar, nós temos aí uma consequência, uma rede, uma cascata de novos protocolos que devem ser adotados, considerando essa constatação.
Então, a nossa campanha de informação, a nossa campanha de comunicação, ela é baseada no que hoje a gente tem de ciência mais atualizada e que nós denominamos, para facilitar essa informação, o consumo dessa informação pela população em geral, nós denominamos o triângulo da prevenção, que são 3 vértices centrais que devem orientar essas condutas. E quais são eles? É a ventilação, então é o espaço ventilado, o uso adequado de máscara e o distanciamento entre as pessoas. Então, com base nisso, e aí você vê como que isso é consequência de um reconhecimento anterior, né, de uma constatação de que a transmissão acontece prioritariamente pelo ar. Então, a partir disso, por exemplo, a gente já sabe que ambientes abertos são diferentes em termos de risco de transmissão do que ambientes fechados. E se é um ambiente fechado, as janelas abertas, os ventiladores ligados, voltados para o lado de fora, reduzem de forma importante também. A gente sabe, por exemplo, que um pequeno almoço de família, num ambiente fechado no final de semana, ele oferece mais risco do que talvez um encontro entre amigos numa praça aberta com utilização das máscaras adequadas, bem ajustadas ao rosto e com o distanciamento devido entre essas pessoas. Então, a gente tem uma virada importante em termos de comportamento. E é isso que a gente busca comunicar, porque a vacina é importante, a vacina é central, a vacina tem que ser a nossa estrela orientadora. Mas a gente sabe que é um processo que ainda está em andamento, tem dado surtido efeitos, há evidências científicas sobre as consequências, os ganhos que a gente já tem em termos de vacina, tanto em redução de mortalidade quanto de internações e de casos graves, isso a gente já tem aqui no Brasil, mas nós precisamos continuar com essa bengala da prevenção para passar por esse tornado. E essa bengala tem que estar baseada naquilo que é eficaz em termos de ação, em termos de conduta, em termos de comportamento. Quando você fala dessa disseminação pelo ar, né? Então, provavelmente a pessoa contaminada, através das gotículas dela, é que ela contamina o ar e pode contaminar. A gente pode concluir, então, que a higienização de alimentos continua sendo algo importante, a questão dos calçados, mas o principal, então, é a utilização da máscara para que essa gotícula, para que esse trajeto pelo ar seja interrompido pela máscara. E aí também é uma outra mudança que nós tivemos, porque no começo a grande maioria utilizava a máscara de pano e depois houve uma outra recomendação de um tipo mais adequado de máscara para as pessoas? Isso, olha só, Gabriel, a gente aprendeu muito cedo, desde o começo da pandemia. E hoje a gente tem clareza sobre o principal mecanismo de transmissão do vírus da Covid-19. É pela inalação de partículas virais, pelo ar, e não por superfícies. Tá. Mas veja, como eu fiz aquela ponderação no início, a ciência é um processo dinâmico, a construção do conhecimento científico é dinâmica. Então, a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Ótimo. Então, nós temos evidência da transmissão pelo ar, de que o vírus se comporta dessa maneira e pela inalação dessas gotículas acontece a transmissão. Mas é importante que outras medidas acessórias de asepsia, de higiene, até para fins de proteção em relação a outras enfermidades, outras doenças que circulam na sociedade, elas sejam adotadas. O que a gente sabe é que precisamos focar naquilo que é mais importante, porque é difícil que os cidadãos e as cidadãs lidem com um leque de muitas orientações e consigam adotá-las todas. Se eu te disser assim, para fazer 10 coisas, provavelmente você vai ouvir 7, conseguir processar 5, fazer 2 e isso. E aí, no final, fica até devendo. Então, que a gente, por isso é a nossa orientação em relação ao triângulo da prevenção. Assim, abrace essas medidas que são as mais eficazes em termos de proteção do indivíduo e de redução do risco de transmissão e de infecção, né? Transmissão por parte de quem tem, infecção por parte de quem pode vir a ser contaminado.
Ótimo. Nós estamos vivendo há 1 ano e meio, né? Esta pandemia em que muitos conteúdos importantes foram trazidos pelos cientistas, pelos pesquisadores e os meios de comunicação, eles passam para toda a população. E ainda assim, boa parte da sociedade tem dúvidas ou acaba caindo em fake news. Celina, era esperado que isso acontecesse? Que avaliação dá para fazer depois de tanto tempo em que foi divulgado a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, 1 ano e meio vivendo nesta situação e essa cartilha sendo lançada depois de tanto tempo? Isso era algo esperado até por conta das redes sociais, de internet? Como é que vocês avaliam tudo isso? Olha, Gabriel, a luta pela informação adequada, ela é um capítulo à parte nessa guerra que nós estamos vivendo agora contra esse vírus, né? A pandemia pegou todo mundo, não diria todo mundo, mas boa parte das pessoas de surpresa em relação ao seu alcance e a sua seriedade. Então, seria natural esperar que houvesse, claro, hoje, em relação ao que havia lá atrás, avanços importantes em termos de compreender como que funciona a transmissão do vírus. O que acontece é que, pelas mais diversas fontes, circulam más informações. E aí a gente tem que trabalhar, por outro lado, para tentar desparafusar essas informações e trazer a camada com a informação adequada. É, de fato, um desafio enorme, mas é por isso que essa iniciativa nossa, ela buscou de maneira muito ambiciosa, e eu espero que a gente consiga alcançar esses objetivos, que é atuar tanto em relação à orientação dos prefeitos, dos gestores públicos locais de maneira geral, dos secretários de saúde em relação a como eles devem atuar, quanto do cidadão que recebe as informações por meio das redes sociais, de WhatsApp. Então, nós trabalhamos, assim, para o público de gestores locais, de prefeituras, de secretarias de saúde, nós propusemos um conjunto, uma caixa de ferramentas de políticas públicas que eles podem acionar com base nesse protocolo mais atualizado. Legal. E o que a gente tem nessa plataforma nossa, nesse site? Nós temos um guia de orientação para os prefeitos, que diz quais devem ser as condutas a serem adotadas para reduzir riscos em cada tipo de ambiente, e aí, assim, de cemitério a salão de beleza, tá? De restaurante a escola. Então, a gente não está entrando no debate se deve ou não abrir, se deve ou não fechar. A ideia central é, quando for para abrir ou para que os locais permaneçam funcionando e a vida acontecendo, que sejam observadas essas diretrizes em cada tipo de espaço. Nós colocamos, tem links lá para cada um desses lugares. Isso é uma ideia que a gente pescou do site do CDC americano. Fica específico, né? Exato, que é específico por tipo de ambiente. Ótimo. E isso é uma ferramenta que nós temos na caixa, né, nesse estojo. Outra delas é que a gente sabe que muitas prefeituras, muitos prefeitos, têm, por razões diversas, dificuldades na sua gestão por desenho de atos normativos que venham isso conferir, inclusive, maior segurança jurídica para a adoção das medidas. Então, nós fizemos isso aí vem um pouco, a gente bebe na fonte da expertise que a gente tem em políticas públicas, então a gente desenhou um decreto e as prefeituras podem usar, basta trocar o nome e colocar o seu município ali, dizendo quais as diretrizes que serão observadas, criando um comitê gestor de crise da pandemia no âmbito local, prevendo o envolvimento das diversas pastas, saúde, educação, transporte, falando sobre o funcionamento seguro dos comércios, porque o setor produtivo tem todas as suas dificuldades e a gente tem que ter um olhar realista para isso, né? Então, fizemos também o desenho desse decreto. Então, temos o site com orientações prefeitos, desenho do decreto. Temos um material, um guia para agentes comunitários de saúde utilizarem no dia a dia do seu trabalho, que são a linha de frente, fazem parte da linha de frente desse enfrentamento.
e que, com base em pesquisas que parte da nossa equipe fez com os agentes comunitários de saúde e com reuniões que a gente teve com eles relataram que estavam sentindo falta de um documento orientador. Bom, colocamos de maneira gráfica, bonitinha, bem traduzida, o menos hermético possível para que eles possam usar essa ferramenta na sua atuação. E, além disso, nós temos aí na nossa plataforma um conjunto de cards, de vídeos de WhatsApp e de material de comunicação para prefeituras e cidadãos usarem à vontade, sem moderação. Não precisam pedir permissão para a gente. São todos editáveis, então quer pegar e colocar o brasão da prefeitura, coloca. Quer mudar a cor, não quer falar na Nesp nem no observatório ali, porque está gastando muito espaço do card. Tira a gente, coloca o nome da sua prefeitura. O intuito é divulgar. Então, o que a gente quer é isso. A gente quer que esse material sirva ao propósito a que ele se prestou desde o início, que é trazer a ciência mais atualizada para que a gente adote a conduta correta e saia disso o mais breve possível. E assim, não repetindo os mesmos erros e reforçando os nossos acertos. Qual que é o site, Celina, para quem está nos acompanhando? Você citou das prefeituras que podem pegar este material, mas as pessoas que estão nos acompanhando, qualquer cidadão, ele pode compartilhar. Na verdade, ele deve compartilhar, porque essa é uma informação segura. Em que site que ele encontra essas informações? Perfeito, Gabriel. Olha, o site é coronacidades.org/informar, prevenir, salvar. Tudo junto, tá? Eu vou passar para vocês esse endereço, que eu acho que divulgar por escrito aí talvez seja mais fácil para as pessoas acessarem. Mas se jogar no Google, Corona Cidades, informar, prevenir, salvar, vai conseguir encontrar o nosso site completo com tudo isso que eu te falei. Ótimo, eu já abri aqui na minha tela, coronacidades.org. Se você digitar isso, você já consegue acessar a campanha Informar, Prevenir e Salvar. Tem impulso aqui sobre vacinação, teria salvo 24 mil vidas em abril, aponta um estudo. Tem muitas informações aqui, é um site muito interessante. Eu vou passar aqui no nosso Câmara Total depois este site. Celina, essa campanha conta com quais apoios? Nossa, a gente tem uma rede, são tantas mãos, eu corro o risco de tentar falar os nomes aqui e alguém ficar para trás. Tá. Mas eu vou tentar fazer esse exercício aqui. Olha, nós temos o apoio do Instituto Arapiaú, da Impulso Gov, da Vital Strategies, do Instituto Alziras, do Consórcio Nacional de Vacina das Cidades Brasileiras, que é o Consórcio Conectar, e da Frente Nacional de Prefeitos. Esses são os nossos apoiadores de primeira hora, os que vieram com a gente nessa fase 1 da campanha, que a gente pretende que haja outras. Mas nós temos um conjunto de novos parceiros sendo incorporados aí para engrossar esse coro da boa informação. Então, Gabriel, eu só não queria deixar de tratar das premissas da campanha, para além das premissas de ordem prática, que eu falei do Triângulo da Prevenção, mas, assim, para deixar bem claro que a gente acredita no investimento em prevenção contínua e acredita que isso pode reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Ponto 1. Ponto 2. As vacinas que estão disponíveis, elas previnem, sim, adoecimento em casos graves, mas não a transmissão. Então, por isso é importante manter as medidas de prevenção. Mesmo aqueles países que já vacinaram em massa e rapidamente, eles estão sujeitos a surtos e ao retorno de restrições e da obrigação de tomar medidas não farmacológicas de prevenção. E a reabertura das atividades econômicas, culturais, escolares, etc., isso pode ser feito com mitigação de riscos mediante a adoção dos protocolos melhores. Certo. Os melhores protocolos baseados na ciência atualizada. Que é a questão sempre do distanciamento, da utilização de máscaras, manter sempre as mãos higienizadas. São aquilo que nós estamos falando há muito tempo, mas que é muito importante ser reforçado. Agora, se ele... Não esquecer, respiratória. Transmissão pelo ar é a chave dessa história.
Então, pensa que a fumaça, a gente usou uma analogia na campanha que é, imagine que o vírus se comporta como fumaça de cigarro. Quanto mais distante você está do fumante, menos você sente. Então, significa que reduz a sua chance. Se você tiver com uma máscara, você sente menos o cheiro daquela fumaça do que se você tiver sem. Se o fumante passou por um ambiente, mesmo depois que ele sai, aquele ambiente continua carregado pela fumaça. Então, usando essa analogia, fica fácil você saber o que se deve e o que não se deve fazer, o que oferece mais risco e o que garante melhor condição de proteção. Ótima analogia. Agora, o Brasil, ele é praticamente um país continental, né? Nós temos 5.570 municípios. Você estava falando deste contato com os prefeitos. A campanha, ela está conseguindo chegar de norte a sul? Vocês estão sentindo algum impedimento? Tem alguma dificuldade para poder chegar em todo o país com essas informações importantes? Gabriel, a gente lançou essa campanha sexta-feira da semana passada, né? Para nós parece que tem um século, mas a gente tem aí alguns dias, 5 dias de campanha. E nós estamos tendo retornos muito positivos. Ótimo. Estamos tendo apoio das redes sociais para a divulgação da campanha. Então, as diversas, não vou aqui também falar nomes porque alguém vai ficar sem ser contemplado. A imprensa está cobrindo muito essa iniciativa. Eu acho que vem a suprir talvez uma necessidade que estava havendo de uma centralização da informação científica mais segura e de qualidade. Então, nós estamos, sim, ganhando bastante espaço, conseguindo difundir e buscando sempre, né, a gente faz isso 24 horas, novos parceiros e novos mecanismos de divulgação. Então, eu posso te dizer assim, não consigo te dar números, porque a gente está fechando um primeiro balanço em termos de visualizações, alcances, quantos municípios já fizeram download, muitos fazem contato direto conosco, mas a performance da campanha está superando as nossas expectativas, o que nos deixa muito, muito felizes. E aí também trazer um elemento importante, que eu acho é fazer jus à participação dos meus colegas da ANESP, da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas, e do Observatório Covid, que todos nós estamos trabalhando voluntariamente nesse projeto, tá? Para além das atividades remuneradas que as pessoas fazem, tudo que diz respeito a essa campanha, todos têm feito de forma colaborativa e sem nenhum tipo de retribuição financeira. Então, e aí, nesse mundo, como a gente está oferecendo de uma maneira, né, assim, bem afetiva e com muito engajamento, muita garra, eu te garanto que nós estamos recebendo muito mais pelo retorno positivo que tem tido a iniciativa. Te parabenizo ainda mais, então, Celina, em seu nome, mas que você passe, então, para todos os pesquisadores, sabendo, né, que é de uma forma colaborativa esse trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo, que vocês continuem e que vocês possam ter aí a ajuda necessária para que esse material chegue em todos os municípios. A informação que a gente tem é que o prefeito Dário Saad, falando agora sobre aqui a cidade de Campinas, participou desta primeira reunião. Então, isso é algo muito importante para a cidade, né, Celina? Perfeito. Ele esteve presente conosco no lançamento oficial da campanha, que aconteceu na sexta-feira. Ele, juntamente com a prefeita Cíntia de Palmas e o prefeito Edmilson de Belém. Ótimo. E nos deu muito apoio para que a gente alcançasse aí os nossos propósitos nessa campanha. A parceria, né, a participação das prefeituras é essencial porque gera um efeito contágio positivo, que os outros municípios vão percebendo que trata-se de fato de um trabalho sério e que eles podem abraçar com segurança, que é algo de qualidade que vai ajudá-los. Com certeza. E já que vocês estão em contato com as prefeituras de inúmeros municípios aqui do nosso país,
Em geral, no Brasil, nós estamos conseguindo fazer o rastreamento de contatos após uma comunicação. Você vê uma importância deste trabalho, porque muito se fala, né? Quando chega um viajante do aeroporto que foi contaminado e aí tenta ver todos os locais que essa pessoa passou. Isso é um trabalho que vocês têm também com a prefeitura, a importância deste rastreamento em que grandes países aconteceram, às vezes com mais população que o Brasil, como a própria China, e que tem menos casos, e um dos motivos foi esse do rastreamento para tentar isolar a pessoa. Isso é um trabalho que vocês estão prevendo, que vocês veem uma importância? Perfeito, Gabriel. Nesse nosso material, quando a gente fala a respeito das medidas mais eficazes para o enfrentamento da pandemia, a gente tem reforçado a imprescindibilidade da testagem, que é algo que no início estava mais forte, a gente sentia uma preocupação mais forte, mas parece que houve um relaxamento no decorrer do tempo, e do rastreamento de contatos. Essas duas atitudes são essenciais para que a gente consiga conter o avanço. E isso, aí a gente conclama as prefeituras, os gestores públicos locais, para que não abandonem essas iniciativas, nem de teste, nem de rastreamento, porque com isso está provado, a gente tem evidências importantes no mundo todo, de que é sim algo que ajuda muito a mitigar o processo de transmissão, que acontece, sobretudo com as novas variantes, tem acontecido de maneira muito acelerada. Então, assim, a gente não pode tirar o pé de nenhum desses diversos aceleradores que nós temos. Tem alguns que a gente tem que quase passar uma super bonder neles, né? Assim, esse triângulo da prevenção aí é inegociável. Mas, para além disso, há um outro conjunto e o rastreamento, sem dúvida, é um deles. Por exemplo, no contexto de reabertura segura de escolas, seria algo traria muitos benefícios. A gente sabe das dificuldades de diversos municípios, a gente sabe que a testagem não é uma medida barata, mas não há dúvidas de que o rastreamento e a testagem ajudariam muito a retomada com a máxima proteção possível das atividades econômicas, culturais, escolares, etc. Agora, Celina, eu estava pensando agora, né? A gente estava falando do tamanho do país, com 5.570 municípios. Na sua primeira resposta, você citou da importância que acontece aqui nacional, mas internacionalmente também, dessa troca de informações. Com o país tão grande, uma informação, ela pode se diferenciar da outra quando a gente fala, por exemplo, de abertura de escolas. Um município grande, uma metrópole, uma cidade pequena do interior, alguns municípios podem ter essa dúvida, será que essa informação vale para mim também? Será que essa informação é só para a metrópole? Como é que vocês interagem com um país tão grande para essa informação chegar de uma forma correta e ter o resultado esperado por todos? Gabriel, na verdade, assim, você está corretíssimo em relação a dimensão territorial e a complexidade, a heterogeneidade cultural e social que existe no Brasil. E é justamente por isso que a gente trouxe, é como se a gente trouxesse, assim, um mínimo denominador comum. Tá. Medidas que certamente, se adotadas, vão trazer ganhos em termos de prevenção para os diversos municípios. Ótimo. E cada município, dentro da sua situação epidemiológica, dentro das suas peculiaridades, tem a sua autonomia e a sua margem de ação para definir o que efetivamente vai usar desse estojo de ferramentas que nós estamos propondo. Tem um dado muito curioso, que foi até o meu colega, que é um dos coordenadores, idealizadores dessa iniciativa, que é o Ricardo Horta, que ele transita, ele é desde neurocientista, a jurista, a professor universitário, a gestor público, está no observatório, está na Nesp, então ele é digamos assim, a conjunção de todas essas frentes. Eu estava conversando agora há pouco com ele e ele me dizendo assim, Celina, tem um dado que é interessantíssimo, que é muito difícil fazer previsão
sobre situações de pandemia como a gente está vivendo, porque existe um componente comportamental fortíssimo, de forma que a mudança de hábito das pessoas muda completamente o ritmo da pandemia. Então, talvez assim, a informação de que a gente está conseguindo reduzir a hospitalização, reduzir índice de mortalidade, ou seja, essas evidências de que a vacinação está funcionando, pode conduzir a um negligenciamento das medidas preventivas, e aí o que a gente previa ontem já não vale mais para hoje, porque o comportamento das pessoas vai mudar a rota de evolução da situação epidemiológica. Então, é um desafio enorme, é um desafio para quem lida com política pública, quem trabalha, quem estuda, e aí eu também falo de um lugar de pesquisadora, acadêmica, professora da área de políticas públicas, para além da gestão no dia a dia, e é um desafio ainda maior ou igual, não sei se seria possível comparar, para esses cientistas, para esses imunologistas, médicos, pesquisadores, biomédicos, que estão aí tentando trocar o pneu com o carro em movimento. Sim. Sabendo que cada passo que cada sinalização que a gente dá, a gente pode afetar o comportamento das pessoas e ter que recalibrar o conjunto de ações para enfrentamento da pandemia. Até porque, Celina, nós precisamos aprender a viver em sociedade. Então, se o seu município ele está numa condição favorável, às vezes você compartilhar isso e através da internet, da rede social, uma pessoa que está em outro estado, que está numa outra cidade, pode absorver e pode aderir isso também. Então, por mais que a gente está falando dessas cidades, de um país completamente heterogêneo, de uma metrópole, de uma cidade pequena do interior, a internet ela aproxima. Então, esse compartilhamento de informações eu acho de suma importância, por mais que a situação do município esteja controlada ou fique controlada daqui a um tempo, que é o que a gente espera, esses cuidados, eles precisam prevalecer, então é de suma importância isso. E eu queria que você fizesse também uma avaliação, já que nós estamos vivendo há 1 ano e meio esta pandemia, dos agentes comunitários de saúde, né? Essa linha de frente, esse trabalho importantíssimo que tem sido feito, né, Celina? Gabriel, os agentes comunitários, eles são verdadeiros e eles mesmos se denominam assim. Foi até emocionante a conversa que a gente fez, porque eles disseram, olha, nós somos soldados e queremos estar ativos dentro dessa batalha. Em muitos municípios, os agentes comunitários de saúde, eles são um dos poucos contatos que o Estado, entendido como poder público, tem com as pessoas. E talvez a palavra do agente comunitário de saúde, a orientação dele, valha mais do que qualquer decreto, qualquer lei, qualquer diretriz epidemiológica internacional, consensuada entre os cientistas e por aí vai. Ele sabe o que está acontecendo no município. Exatamente. Eles nos relataram que estão lidando durante a pandemia com questões das mais diversas e mais elementares. Por exemplo, tem morador em que eles visitam as casas e as pessoas perguntam, mas por que isso não é igual ao mosquito da dengue, que a gente mata o mosquito e resolve? Por que não é só virar o pneu de cabeça para baixo e a água sair? Por que lavar a rua não está adiantando? Eu estou vendo um caminhão lavando a rua aí todo dia. Por que esse bicho não vai embora? Entende? Então, eu acho que o que a gente mais precisa no momento é uniformizar o entendimento. E aí, as ações, a partir daí, serão todas válidas, todas agregadoras, todas vão contribuir positivamente para a melhora da situação do país como um todo. Agora, a gente tem que começar a falar todo mundo o mesmo idioma, né? Eu não posso falar o que eu acredito baseado na minha fé e você com base no que você ouviu ali numa conversa na praça. Sim. Entende? Nós temos... isso e outra, não podemos passar exclusivamente para o cidadão, para o indivíduo, a decisão sobre que medida ele deve ou não adotar. Precisa ter uma orientação por parte, né, das diversas gestões públicas, da administração pública, dizendo a eles o que
que realmente funciona, o que é eficaz. Porque a gente está falando de uma questão de política pública, não são decisões individuais que afetam só a minha vida. Exato. E você sabe que esse é um questionamento, eu já falei disso algumas vezes, mas sobre essa comunicação, né? Como o que a gente conversa aqui no programa, como que isso está chegando para quem está nos acompanhando, para que isso chegue da melhor maneira. E eu espero que você aí de casa, que a gente tenha contribuído para este debate. Reforço aqui o site para você poder entrar na sua casa, para você poder compartilhar. É conteúdo seguro em relação à Covid-19. coronacidades.org. Se você digitar isso, coronacidades.org, você já tem acesso à campanha Informar, Prevenir e Salvar e todo tipo de informação importante. Celina Pereira, pesquisadora integrante da carreira em Políticas Públicas e Gestão Governamental, assessora especial da ANESP no Observatório Covid-19 BR, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Câmara Total. Todas as informações que você passou aqui para a gente. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, que você venha com uma boa notícia para falar que a maioria dos municípios aderiu à campanha, que a vacinação cresceu, que a pandemia virou uma epidemia, que cada vez menor a incidência, para a gente diminuir a pressão para cima dos leitos de saúde, diminuir os óbitos o quanto antes no nosso país. E fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigada, Gabriel. Agradeço demais essa oportunidade aqui da gente explicar um pouco dessa iniciativa, de aumentar o alcance, que eu sei que vocês são muito acompanhados e tem uma repercussão importante. E coloco novamente o grupo à disposição, podem nos contatar diretamente. Vocês no site vão ver lá a maneira de falar conosco. E peço, inclusive, mais uma vez aí, todas as desculpas aos meus colegas cientistas se cometi alguma heresia técnica, porque a minha praia é a política pública, mas eu espero ter sido suficientemente treinada por eles para fazer esse olhar também para fora do mundo apenas dos programas sociais, mas da saúde também, tá bom? Agradeço, estamos à disposição. Tenho certeza que você passou a informação da melhor maneira e faremos contato novamente. A Celina participando aqui do Câmara Total com informações importantíssimas em relação a esta campanha de prevenção e de como lidar com a Covid-19. Mesmo há 1 ano e meio, a pandemia, é importante esta informação. Eu sei que muitas pessoas já estão cansadas deste assunto, mas é importante porque há sempre essa atualização. A ciência continua trabalhando em busca de vacina, em busca de remédios, enfim. Então é muito importante este assunto ser abordado sempre aqui no nosso Câmara Total.